a blusa de malha e a saia franzida. Então, a primeira coisa que vocês precisam da blusa de malha. Aqui no canal eu tenho ensinando vocês como fazer a blusa de malha. Essa blusa que eu tô usando eu fiz com a aula aqui do canal. Só abri mais um pouquinho aqui o meu decote. Então, eu vou deixar aqui na descrição a aula pra vocês. Mas vocês também podem usar qualquer blusinha de malha que vocês tiverem. Vocês só precisam definir o comprimento que vocês vão querer. Eu gosto de usar o comprimento aqui na altura do meu umbigo, que é onde fica a parte mais fina da minha cintura, para o vestido ficar bem acinturado. Então vai lá, vê a altura que vocês querem e deixe 1 centímetro a mais de margem de costura. Já separa a sua blusa de malha, agora a gente pode ir lá para a mesa. Para fazer a saia, a gente vai precisar cortar 2 retângulos. O comprimento é só medir da cintura até o comprimento desejado. E a parte da largura, a gente precisa tirar a medida da cintura, pegar essa medida, dividir por 2. O resultado, a gente vai acrescentar mais 40 centímetros. Tecido cortado. Agora, a gente precisa encontrar avesso com avesso. Então, é só colocar aqui a lateral, avesso com avesso e passar uma costura de meio centímetro dos dois lados. Eu já passei aqui, então vai ficar assim uma costura de meio centímetro. Depois é só a gente virar e passar aqui do lado de dentro uma costura de 1 centímetro. Vai ficar assim o acabamento pro lado de dentro. Então, arruma bem certinho aqui onde tá a costura e passa uma costura aqui fora de 1 centímetro. Laterais fechadas, vai ficar assim o acabamento do lado de dentro, todo embutido. E eu já marquei também a barra. Eu marquei a minha barra com 6 centímetros, igual a gente deixou ali na hora do corte. Então, marquei 1 centímetro mais 5, porque eu vou dobrar assim lá na máquina. Vou dobrar 1 centímetro mais 5 centímetros. E vou passar a costura aqui. Então, vou lá na máquina, vou dobrando, passando a costura bem aqui na beiradinha, pra fazer essa barra mais larga. Finalizei a minha barra, vai ficar assim, o lado de fora e o lado de dentro. Fica bem larguinha, vai ficar com 5 centímetros. Agora, a gente vai passar uma costura aqui em cima, pra gente franzir aqui a nossa cintura. Então, a gente precisa ir lá na máquina e passar no ponto mais largo uma costura. Depois eu vou vir aqui embaixo e passar outra costura embaixo da primeira. Vou colocar aqui no ponto maior da minha máquina, para ficar bem largo esse ponto. Vou vir aqui e vou passar uma costura de 1 centímetro aqui e depois mais uma costura. Não dá retrocesso no início nem no final pra gente conseguir franzir. Já passei aqui a costura com o ponto mais largo, em volta de toda a cintura, não dei retrocesso no início nem no final, e agora eu vou passar outra costura. Vou dar a distância aqui de 1 centímetro, me guiando pelo pezinho calcador, e não vou dar retrocesso nem no início nem no final de novo. E agora é só passar outra costura. Passei as 2 costuras, vai ficar assim. Agora, eu preciso pegar aqui o corpinho da minha blusa. Aqui na cintura, eu preciso ver a medida que eu tenho. Aqui eu tenho 30 centímetros, então frente e costas, 60 centímetros. E eu preciso franzir esse tecido aqui até dar 60 centímetros, que é a medida aqui do meu corpinho. Eu vou franzir até dar 60 centímetros mais 40, porque precisa ficar um pouquinho maior. Porque eu vou precisar esticar o corpinho desse jeito aqui, quando eu for costurar. Para quando a gente for vestir, não estourar a costura daqui. Então, a gente precisa da medida do corpinho, frente e costas, mais 40. Essa é a medida que a gente precisa deixar aqui o franzido da nossa saia. Para franzir, é só pegar as 2 linhas aqui de cima, só de cima, de baixo não. Segura aqui e vem puxando desse jeito que já vai franzindo. Franzido, minha lateral tá aqui e aqui, então precisa ficar franzido igual a parte da frente e a parte das costas. E eu amarrei a linha que eu usei pra franzir, pra não soltar. Então, aqui agora eu vou encontrar lateral com lateral. E vou achar o meio frente e o meio costas. Então, vou vir aqui. Coloco um alfinete. E o meio costas também. Vou pegar aqui a minha blusa e eu preciso fazer a mesma coisa.
Vou encontrar lateral com lateral e vou achar meio frente. Vou marcar aqui com giz. E o meio costas. Agora, a gente vai precisar alfinetar a saia com o corpinho. Então, eu vou pegar aqui a lateral, a parte de dentro com a parte de dentro, então, avesso com avesso. A costura vai ficar assim do lado de fora mesmo, porque a gente vai fazer o acabamento de costura francesa. Então, eu vou colocar desse jeito. Se vocês perceberem uma mudança na cor do tecido, é por conta da iluminação. Então, por isso dá essa diferença. Aqui a marcação com alfinete. Depois de alfinetada, a gente vai lá na máquina, vocês vão perceber que a parte da saia tá maior do que o corpinho. Então, a gente precisa pegar o nosso corpinho e esticar desse jeito, até ficar do mesmo tamanho. Desse jeito. E a gente vai passar uma costura, deixando rente aqui, bem esticando, e passa essa costura de margem de 1 centímetro. Vai ficar assim a costura, o lado de dentro, o lado de fora. E agora a gente precisa refilar, então a gente vai cortar aqui, deixando só meio centímetro acima da costura. A gente vem aqui e corta esse excesso. Cortado, vai ficar assim. Agora é só a gente virar e do lado de dentro, a gente vai arrumar bem certinho e vai passar uma costura. Então, deixa essa costura no meio e passa uma costura aqui de 1 centímetro. E o acabamento do lado de dentro fica assim, é um acabamento em costura francesa. Se aquela linha que você passou pra franzir ficar mostrando, vai lá e tira toda essa linha. No caso, ela ficou dentro aqui, então nem vou tirar. E agora eu vou mostrar pra vocês como que fica no corpo. Jesus is coming back soon. I can feel it in my bones.